Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge e estou lendo Neco, o primeiro ídolo. 1915, o ano do exílio. Inclusive, eu deixei de comentar uma pequena controvérsia que há sobre a informação que consta no capítulo antepenúltimo, que fala sobre a recuperação que o Neco fez das taças e tal. Se aconteceu em 1912, como há pessoas estudiosos que afirmam que foi em 1912, só teria uma taça, que seria de pedestrianismo. Então ele só recuperaria essa taça. Outros, como o assunto é 1915, outros relatam que foi em 1915. Por conta dessa história que eu vou contar, não sei se vai tá descrito aqui, mas como já foi falado antes, eu acho que o Antônio Roque Cittadini considera a informação de 1912, que o Corinthians teve o patrimônio levado a leilão e o Neco foi lá e recuperou. Se foi em 1912, só tinha uma taça, a de pedestrianismo. Se foi em 1915, tinha duas, que era a de pedestrianismo e a de campeão paulista invicto, em 1914. Vamos ver aqui o que o Antônio fala sobre isso. 1915, o ano do exílio. A temporada de 1915 deixa transparecer a grande confusão que envolveu o futebol paulista. Eram duas federações, clubes que se agrediam por questões menores, punições, suspensões e etc. Tudo a evidenciar um completo caos. O Corinthians, campeão de 1914 pela Liga, defendia a unificação das federações, num processo de pacificação do futebol paulista, posição que não agradava aos demais times da Liga, pois havia certa dose de impopularidade do time corintiano, clube novato e de bairro, por ter ganho de forma arrasadora o campeonato de 1914. O Corinthians, sem apoio para a reunificação, retira-se da liga e, por disposição de outra federação, tende a aguardar um ano para disputar jogos oficiais, ficando fora dos campeonatos realizados em 1915. Disputou, entretanto, amistosos e emprestou algumas vezes seus jogadores às outras equipes que participavam dos torneios, da Liga ou da APA. Isso também tem controvérsias, depois eu vou falar sobre isso. Aqui tem uma informação. Ricardo de Oliveira foi o terceiro presidente do Corinthians e sucedeu a Alexandre Magnani. Eleito em 10 de setembro de 1914 e assumiu em 30 de setembro de 1914. Conciliador e diplomata, efetuou a reorganização administrativa do clube. A mudança da sede para a Rua dos Protestantes gerou discórdia entre os sócios. Deixou a presidência em 1º de setembro de 1915, sendo substituído por João Batista Maurício. Então, essa informação aqui que ele passou antes aqui sobre o Corinthians ter que aguardar para entrar, não tem controvérsia, que é o que o Corinthians, ele já tinha uma vaga que ele ganhou disputando contra dois times, que eram o Minas Gerais e o São Paulo, em 1913. Então ele já tinha essa vaga assegurada no Campeonato Paulista. Só que eu já vi em alguns livros, eu não vou lembrar agora quais, mas eu lembro que essa informação eu tinha pego no Peraspera Adastra, ou seja, é a palavra em latim para das dificuldades das estrelas, que era um texto enorme que tinha na internet em 2010, 1910. Em 2010, mais ou menos, por conta do centenário do Corinthians, muito se falou naquela época sobre a história do Corinthians. Então, muito do que eu sei eu aprendi principalmente fazendo essas pesquisas pela internet. Então, esse texto, ele, se eu não me engano, era da Yuli Bisseto. Era do blog da Yuli. E eu lembro que eu peguei ele no O Corintiano e Sua Cachaça, que era www.anarcorinthians.com.br. E lá eles diziam que, na verdade, o Corinthians ele foi convidado pela PA a integrar o campeonato deles. Só que se eles já saíram do campeonato da Liga Paulista de Futebol para criar o seu próprio
clubinho, seu próprio campeonatinho, só de gente de elite. Porque eles iam chamar a gente. Então, o que acontece? Eu acho que a inépcia dos nossos primeiros presidentes foi vista nesse tipo de coisa. Porque assim, quando o pessoal é do comércio, é operário e tal, eles não têm a malícia que a galera de cima tem, que é o pessoal de elite. Então, eu acho que eles fizeram esse convite e tinha alguma letrinha miúda que não foi lida direito. Então, assim, ao sair do Campeonato Paulista e tentar ingressar na APA, ao sair do Campeonato Paulista da LPF e tentar ingressar no Campeonato Paulista da APA, o Corinthians foi enganado. Ou seja, quando ele se dissociou da LPF, aí os caras falaram: não, então, na verdade não vai ter vaga pra vocês não. Então, isso daqui é uma controvérsia que há sobre esse assunto. Como foi uma coisa que foi mais debatida nos anos 2010, esse livro é de 2002, pode ser que esse tipo de informação não era tão conhecida. Então, o que acontece? O Corinthians ficou um ano só jogando amistosos. E ele ainda assim, mesmo sem estar afiliado à LPF novamente, ele foi eleito, assim, escolhido para ser o clube amistoso, ou seja, o clube que desfilava futebol para a liga. Só que eu não vou lembrar agora se era LPF ou APA, mas eu acredito que era um pouco das duas, porque o Corinthians jogou contra times das duas. Então tem essa controvérsia aí sobre essa questão aí. Vamos continuar. Fora dos campeonatos e com seus jogadores espalhados por vários clubes, Neco vai atuar no Mackenzie, sendo esta a primeira e única vez em toda sua carreira que o jogador veste outro uniforme para disputas oficiais. Juntamente com Neco, seu irmão César, Casemiro Gonzalez e Bianco jogam pelo Mackenzie. Aparício, Fúvio, Pérez e Amilcar no Ipiranga e Police no Wanderers. Por isso também que há essa controvérsia sobre ser em 1912 ou 1915 essa provável falência do Corinthians. Porque se ele teve esse tipo de problema em 1912, não. Bom, ele ainda era de várzea. Então essa controvérsia não faz muito sentido de assim, ele teve os bens penhorados por falta de pagamento. Bom, pode ser que tenha sido em 1912, mas como a história do Corinthians é tão rica que tem coisas que a gente não sabe direito. Muito, muito porque o brasileiro tem uma certa dificuldade de anotação de fatos históricos que estão sendo acontecidos no momento. Ou pelo menos tinham, né? Então, por isso que há essa controvérsia sobre ser em 1915, porque em 1915, tanto os jogos amistosos, quando você faz um jogo amistoso como time convidado da liga, a renda não vai para você, a renda vai para a liga. Então, por isso que tem essa controvérsia sobre isso, porque faz mais sentido ser em 1915, porque ele não tinha rendimentos. Por isso que o pessoal foi jogar em outros times, para ver se continuavam treinando e tal, continuavam jogando para não perder o pique. E a ideia de fazer esse tipo de sufocamento, que é um sufocamento, é uma espécie de tentativa de levar o time à falência. Ou seja, para o Campeonato Paulista em si, quanto para os clubes de granfinos, era uma afronta que o Corinthians tinha sido campeão, ainda mais invicto. Porque, de certa forma, quando você é campeão invicto, isso aconteceu também quando a gente foi campeão da Libertadores, você, de certa forma, você menosprezou o campeonato. Você não valorizou de tanto o campeonato. Não sei de onde tiram isso, mas é o que os clubistas pensam. Então, quando você ganha um campeonato que você não tem tradição de forma invicta, você, de certa forma, afrontou todos os outros clubes. Aí meio que todos eles se unem contra você. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui em 1915 e em 2013. Reparem nesse tipo de coisa. E é curioso pensar que, assim, com exceção do Campeonato Paulista, todo o primeiro campeonato inédito do Corinthians, ele ganha de forma invicta.
Foi assim com o Campeonato Paulista em 1914. Foi assim com a Copa do Brasil em 1995. Foi assim com a Libertadores. Foi assim com a Recopa. Foi com o Mundial, nas duas vezes em que participou. Só o Campeonato Brasileiro que é mais difícil, porque normalmente, tudo bem que já teve época que foi. Era como se fosse uma Copa, né? Ele tinha jogos de mata-mata e tal. Mas depois que ele se torna campeonato de pontos corridos, com 36 ou 38 rodadas, ou até, acho que já teve até mais que isso, 40 rodadas, é complicado ser campeão invicto, mas é interessante pontuar isso daí, que o Corinthians, o primeiro campeonato que ele ganha de forma inédita é sempre de forma invicta. Neco estreia no Mackenzie contra o Ipiranga em 21 de 4 de 1915, no estádio do Velódromo. Chamado de Nunes pela imprensa, tem atuação destacada. Corre bem, tem jogo de dribles apreciáveis. Tem apenas defeito que é peculiar aos jogadores novos. É exageradamente precipitado, afirma o comentarista da época. Em 13 de maio, o Mackenzie vence o Wanderers, pelo placar de 5-3 e Neco marca um dos gols, o quinto do time. Na partida seguinte, também no Velódromo, o Mackenzie enfrenta e vence o temido paulistano, e Neco destaca-se novamente. Posteriormente, enfrentando a Associação Atlética das Palmeiras, o Mackenzie empata e Neco, em felizes escapadas, pôs em embaraço a defesa antagonista. Em julho, o Mackenzie volta a vencer o paulistano por 3-1, e ainda nesse mês, o São Bento, campeão da APA do ano anterior. Em agosto, quando o Mackenzie joga a partida amistosa contra o Santos, Neco opta por disputar na mesma data amistoso pelo Corinthians contra o Ideal de São Carlos. Na final do mês, Neco retorna ao Mackenzie, que empata com o Wanderers. Em setembro, vence o Ipiranga, time do festejado Friedenreich, com Neco na meia esquerda. No jogo seguinte, contra a Associação Atlética das Palmeiras, o Mackenzie perde por 2-1 e Neco faz partida sem destaque. No último match do Mackenzie no Campeonato Paulista, o time bate o São Bento e garante o segundo lugar no campeonato, vencido pela Associação Atlética dos Palmeiras. O Corinthians realiza vários jogos durante a temporada de 1915. Neco e os demais jogadores, embora espalhados em diversas equipes no campeonato oficial, reúnem-se no time do coração para disputar diversas partidas amistosas, beneméritas ou por troféus. Lembrando também que essas partidas amistosas que o Corinthians disputou em 1915, ele se manteve invicto também. Então, se a gente considerar que em 1914 ele foi campeão paulista invicto, em 1915 ele não disputa, mas ele se mantém invicto em uma série de amistosos. Em 1916 ele volta e conquista novamente de forma invicta, e se eu não me engano, de forma 100%. Algum desses dois foi 100%, ou foi 14 ou foi 16, eu não vou lembrar agora porque aqui também não estava especificado. Mas o Corinthians ficou então 3 anos invicto. 3 anos invicto. É interessante pensar que o time era tão bom, o time era tão entrosado, o time era tão raçudo e o time era tão de qualidade que ele fica 3 anos invicto. Eram menos jogos, mas não deixa de ser 3 anos invicto. Destacaram-se as viagens ao interior, onde defende o título de campeão paulista de 1914, em partidas que servem para popularizar o clube e aumentar o número de torcedores. Vence o Caçapavense no primeiro amistoso do ano. E em maio, no Velódromo, a Associação Atlética das Palmeiras, na primeira disputa contra um time da outra federação, a APA. Ou seja, ele joga contra times das duas federações e ele continua invicto contra os times das duas federações. Venceu a Associação Atlética das Palmeiras por 3-0, com o Neco marcando um dos gols. Em junho, novamente no Velódromo, o Corinthians enfrenta o Wanderers no torneio em benefício do Comitê Italiano Pro Pátria e vence por 5-0, sendo 2 gols de Neco. No mês seguinte, o Corinthians disputa outro amistoso, vencendo o Paulista de São Carlos por 4-1, com um gol de Neco. Em setembro, o Corinthians tem como adversário pela primeira vez o time do mesmo nome da cidade de Jundiaí. O Alvinegro Paulista, contando com a presença de Neco, vence por 5-0.
E não eram vitórias magras, eram vitórias expressivas. É interessante lembrar isso daí. Tanto em 14, 15 e 16. Ainda no mês de setembro, o Corinthians realiza, em Campinas, seu primeiro jogo contra o Guarani, com vitória do time de São Paulo por 5-2. E Neco, na cobrança de um pênalti, converte um dos gols. Em outubro, o Corinthians reúne-se em outro amistoso contra a União de Amparo, na cidade do clube interiorano, mas os melhores amistosos do Corinthians desse mês são disputados contra o selecionado da PA. No primeiro jogo, o Corinthians perde por 2-1, mas reclama muito de gol anulado. Na segunda partida, no Velódromo, o Corinthians perde novamente por 3-1. Pelo Mackenzie, Neco também faz alguns amistosos. Em maio, contra o Botafogo do Rio de Janeiro, saindo-se vitoriosa a equipe paulista por 2-1, com a imprensa destacando Nunes, o Neco, o brilhante extrema esquerda do Mackenzie. Disputa também a Taça de Caridade pelo Mackenzie no final do ano de 1915. Ou seja, nessas daqui entra também a questão dos bastidores da federação. O Corinthians era para ter empatado, mas teve um gol anulado. E depois perde por 3-1. Ou seja, aí já é a própria PA usando de árbitros coniventes com ela para tentar baixar a bola do Corinthians. É curioso que nesse coisa do blog da Yuli não tinha essas derrotas. Não. Pelo Mackenzie, Neco também faz alguns amistosos. Em maio, contra o Botafogo do Rio de Janeiro, saindo-se vitoriosa a equipe paulista por 2-1, com a imprensa destacando Nunes, o Neco, o brilhante extrema esquerda do Mackenzie. Disputa também a Taça de Caridade pelo Mackenzie, no final do ano de 1915. Entre jogos oficiais e amistosos pelo Mackenzie e pelo Corinthians, Neco encerra o ano como jogador de relevante destaque no futebol paulista. Na meia esquerda ou na ponta esquerda, a genialidade do jogador começa a ser apontada pela imprensa. Mesmo não vencendo o campeonato, foi vice pelo Mackenzie e jogando apenas amistosos pelo Corinthians, o ano marca o único período em que Neco divide suas atenções entre os clubes do coração e do exílio. As confusões dos dirigentes do futebol com brigas generalizadas trazem prejuízos para os jogadores do Corinthians, como Neco, mas reforçam os laços de solidariedade entre os corintianos, permitindo-lhes superar as dificuldades e ganhar forças para as temporadas futuras. O exílio no Mackenzie durante o ano de 1915 possibilita também maior divulgação dos jogadores do Corinthians, pois a imprensa preferiu os clubes da APA. Como eu disse antes, eles chamavam a gente de carroceiro e os outros de nossos moços. Paulistano, Associação Atlética das Palmeiras, Mackenzie. Ipiranga, São Bento e Scottish Wanderers. A despeito do apoio que os times da liga encontravam junto às camadas mais simples da população, enfrentando os novos adversários, os jogadores do Corinthians, campeões da liga do ano anterior, mostraram suas qualidades, sendo destaque na imprensa. Neco, em especial, tem suas jogadas descritas com admiração pelos jornalistas. Em 1915, atuação de Neco, jogos, gols e títulos. Jogos pelo Corinthians, 10. Gols pelo Corinthians, 5. Jogos pelo Mackenzie, 12. Gols pelo Mackenzie, 1. Títulos, vice-campeão paulista pelo Mackenzie. Equipe base do Corinthians era Aristides, Fulvio e Casimiro. Police, Bianco e César. Américo, Pérez, Amilcar, Aparício e Neco. E observação, o Corinthians não participou de campeonatos em 1915. Notas. 1. O Corinthians deveria assumir na PA a vaga do Internacional, que se retirara do campeonato, mas esse voltou atrás e exigiu seu posto, impedindo o Corinthians de participar já no ano de 1915 do campeonato da PA. Ou seja, provavelmente foi um conluio entre eles. O time fala que vai sair, os caras chamam o Corinthians se desliga da LPF para entrar na PA e na hora do vamos ver eles voltam atrás porque o time lá voltou atrás, o Internacional. 2. Sobre o exílio corintiano, Tomás Mazzoni afirmou no Campeão dos Centenários. Admitido em 1913 na Liga Paulista LPF, o Corinthians foi no ano seguinte campeão invicto. O feito do Alvinegro do Bom Retiro chamou a atenção da PA, que projetou arrancá-lo da liga para enfraquecer sua rival.
Via no Corinthians um clube novo, popular, com muito futuro. Seus diretores fizeram de saber que o Corinthians quisesse aderir, que se o Corinthians quisesse aderir, seria admitido no campeonato apenas de 1915. A proposta foi aceita. Tratava-se de ir jogar ao lado dos clubes mais famosos. O prestígio da APA crescia muito. Grande progresso para o Corinthians, concordou. Assim saiu da liga, que em 1915 se enfraqueceu mais. O Corinthians ingressou na APA, portanto, mas estava-lhe reservada uma dolorosa surpresa. Em 1915 não disputaria o campeonato, e sim somente amistosos. Ou seja, ele até entrou na PA, mas como time amistoso, o que é uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. Não havia mais possibilidade de recuar, o Corinthians se submeteu à exigência. Paralisado, pois, em 1915, por não poder disputar o campeonato da PA, os outros clubes lhe propuseram o empréstimo de seus jogadores. Seriam todos devolvidos ao Corinthians fim do campeonato. O alvinegro não se opôs, mas fez saber que para os jogos amistosos jogaria completo, e assim sucedeu. Os seus campeões estavam emprestados, nada mais. Vejamos como se espalhou o quadro corintiano em 1915. No Ipiranga foi Amilcar, Fúvio, Aparício e Pérez. No Mackenzie foi o Neco, Casemiro Gonzalez, César e Bianco. E no Wanderers foi o Police. Stort afirma que o Clube Atlético Ipiranga recebeu o jogador Bororó, Stort e Fontinelli, obra anteriormente citada. 3. Anteriormente, na Várzea, Neco jogara no Botafogo antes da fundação do Corinthians, ou seja, o Botafogo do Bom Retiro. 4. O jogo Mackenzie 1 Ipiranga 1 foi realizado em 21 de 4 de 1915 no Velódromo. O Estado de São Paulo e o Comércio de São Paulo, 21 e 22 de 4 de 1915. O comentário sobre Neco é do jornal O Estado de São Paulo, de 22 de 4. 5. O jogo Mackenzie 5 Wanderers 3 foi realizado em 13 de 5 de 1915 no Velódromo. Neco marcou o quinto gol do Mackenzie. O Estado de São Paulo, 13 e 14 de 5 de 1915. O jogo Mackenzie 1 Paulistano 0 foi realizado em 30 de 5 de 1915 no Velódromo. Zeke foi o autor do gol da vitória. O Estado de São Paulo correu o Paulistano de 30 e 31 de 5 de 1915. 7. O jogo Mackenzie 1, Associação Atlética das Palmeiras 1, foi realizado em 13 de 5 de 1915 no Velódromo. O Estado de São Paulo e o Comércio de São Paulo, de 13 e 14 de 6 de 1915. O comentário sobre a atuação de Neco é do jornal O Estado de São Paulo, de 14 de 6. O jogo Mackenzie 3, Paulistano 1, foi realizado em 14 de 7 de 1915 no Velódromo. O Estado de São Paulo, 14 e 15 de 7 de 1915. 9. O jogo Mackenzie 2, São Bento 1, foi realizado em 25 de 7 de 1915 no Velódromo. O Estado de São Paulo, 25 e 26 de 7 de 1915. 10. O jogo ideal de São Carlos 1, Corinthians 4, foi realizado em 15 de 8 de 1915 no Derby Club de São Carlos. O Estado de São Paulo, 14 de 8 de 1915 e Correio Paulistano, 14 e 18 de 8 de 1915. O jogo Mackenzie 2, Wanderers 2, foi realizado em 29 de 8 de 1915 no Velódromo. O Estado de São Paulo, 29 de 8 de 1915. Correio Paulistano, 29 e 30 de 8 de 1915. 12. O jogo Mackenzie 1, Ipiranga 0 foi realizado em 7 de setembro de 1915 no Velódromo. O Estado de São Paulo, de 7 e 8 de setembro de 1915. 13. O jogo Mackenzie 1, Associação Atlética das Palmeiras 2, foi realizado em 26 de 9 de 1915 no Velódromo. O Estado de São Paulo, 26 e 27 de 9 de 1915. O jogo Mackenzie 2, São Bento 0 foi realizado em 14 de 11 de 1915 no Velódromo. O Estado de São Paulo, Comércio de São Paulo e Correio Paulistano, de 14 e 15 de 11 de 1915. 15. O jogo Associação Atlética Caçapavense 1, Corinthians 2 foi realizado em 14 de 2 de 1915 na cidade de Caçapava. O Estado de São Paulo, 14 e 16 de 2 de 1915. O jogo Corinthians 3, Associação Atlética das Palmeiras 0 foi realizado em 1º de 5 de 1915 no Velódromo. Neco marcou um gol. O Estado de São Paulo e Correio Paulistano, de 1º e 2 de 5 de 1915. 17. O jogo Corinthians 5, Wanderers 0 foi realizado em 26 de 6 de 1915 no Velódromo. A partida teve como juiz Arthur Friedenreich.
Neco marcou 2 gols. O estado de São Paulo e Correio Paulistano de 26 e 27 de 6 de 1915. 18. O jogo paulista de Jundiaí 1, Corinthians 4, foi realizado em 4 de 7 de 1915 no Velódromo São Carlense. Neco marcou um dos gols. O estado de São Paulo e Correio Paulistano de 3 e 7 de 7 de 1915. 19. O jogo Corinthians de Jundiaí 0, Corinthians Paulista 5, foi realizado em 5 de setembro de 1915 em Jundiaí. Então esse paulista aqui era paulista de São Carlos, perdão. 20. O jogo Guarani 2, Corinthians 5 foi realizado em 19 de 9 de 1915 no Hipódromo Campineiro. Neco marcou um dos gols. Correio de Campinas, 21 de 9 de 1915 e Correio Paulistano, 18 de 9 de 1915. O jogo União de Amparo contra Corinthians foi realizado no dia 3 de outubro de 1915 na cidade de Amparo, Correio Paulistano, 30 de 9 de 1915. 22. O jogo Corinthians 1, selecionado da PA2, foi realizado no dia 17 de outubro de 1915 no Velódromo, o estado de São Paulo, 17 e 18 de outubro de 1915. O jogo Corinthians 1, selecionado da PA3, foi realizado no dia 24 de outubro de 1915 no Velódromo, o estado de São Paulo, 24 de outubro de 1915, o comércio de São Paulo, 25 de outubro de 1915. 24. O jogo Mackenzie 2, Botafogo 1 foi realizado no dia 2 de 5 de 1915, no Velódromo, estado de São Paulo, 2 e 3 de 5 de 1915. O comentário do jornal O Estado de São Paulo, de 3 de 5 de 1915. 25. A disputa da taça de caridade ocorreu em 19 de 12 de 1915. Envolveu as equipes Mackenzie, Paulistano, Associação Atlética das Palmeiras, Wanderers, entre outras. Sagrou-se vencedor o Clube Atlético Paulistano. Foram os juízes os senhores Lagreca e H. Book. 8 Book. O Estado de São Paulo, 19 de 12 de 1915. E o Comércio de São Paulo, 20 de 12 de 1915. Correio Paulistano, 19 e 20 de 12 de 1915. 26. Os clubes da APA representavam a elite paulistana e eram vistos de forma diferenciada pela crônica desportiva, que exaltava diariamente os seus feitos, ignorando quase que por completo os jogos da liga.